Olá pessoal, me chamo Micael e estou aqui hoje para dar início à aula de morfologia externa de peixes. Temos aqui um peixe teleósteo da classe Actinopterygium. Essa classe surgiu por volta de 440 milhões de anos atrás, no período siluriano, na era paleozoica. O tipo de peixe teleósteo é assim denominado porque todo o seu esqueleto, ao contrário de muitos peixes, como por exemplo os condrictes, que têm o esqueleto formado por cartilagem, os teleósteos são assim denominados porque durante a sua fase de crescimento ou desenvolvimento, o esqueleto cartilaginoso é substituído por o esqueleto ossificado. Bom, o peixe mostrado aqui em questão pertence à família Cichlide. O seu gênero é Oreochromis. O nome do peixe é Oreochromis niloticus, que é mais conhecido por tilápia do Nilo. Este tipo de peixe, como o próprio nome tende a indicar, ele não é um peixe endêmico do Brasil, e sim do continente africano. Bom, a morfologia de um peixe indica que na parte superior do corpo, ou seja, na região dorsal, ele possui uma ou duas nadadeiras, denominada de primeira nadadeira dorsal e segunda nadadeira dorsal. O peixe aqui em questão, a tilápia do Nilo, vocês podem perceber que ele possui apenas uma nadadeira, ou seja, uma única nadadeira, denominada de nadadeira dorsal. Na região mais abaixo do peixe, na região anterior do corpo, ele possui dois pares de nadadeiras. A primeira é denominada de nadadeira peitoral e o segundo par denominado de nadadeira pélvica. Na região mais posterior do corpo, após o ânus, ele possui esta outra nadadeira aqui, denominada de nadadeira anal. E na extremidade do corpo tem a nadadeira caudal. E seu formato indica que ela é denominada de homocerca. E há outros dois tipos de nadadeiras, a nadadeira dificerca e a nadadeira heterocerca. A heterocerca difere da homocerca e da dificerca porque na sua extremidade, a região da vértebra, ela se estende até a ponta da cauda, até a ponta da nadadeira, perdão. Bom, outra característica desse tipo de peixe é que se olharmos os poros, essas aberturas que tem aqui na região anal, percebemos que há dois poros. O primeiro é o poro anal, por onde saem as excretas da alimentação, e o segundo é o poro urogenital. Bom, este poro urogenital é por onde passam os excrementos que são liberados pelo peixe. Outra característica da morfologia dos peixes é que todo o corpo deles é coberto por escamas. As escamas, no caso aqui, também são ossificadas, embora elas sejam flexíveis. O tipo de escama apresentada pelo peixe é esse daqui, ó, que é a escama quitenoide. Ela parece um pouco com a cicloide, contudo, ela tem um aspecto um pouco mais quadrangular. Deixa eu ver se dá para focar aqui para vocês conseguirem identificá-la. Bom, olhando agora um pouco da anatomia da cabeça, nós percebemos que também é ossificado. E aqui onde seriam as brânquias, temos essa cobertura aqui chamada de opérculo, que também é calcificado, ossificado. Aí aqui é por onde o animal consegue extrair o oxigênio da água. São as chamadas brânquias. Essa parte branca aqui é que sustenta as brânquias. É denominado de arco branquial. E esse arco branquial apresenta algumas ranhuras nele, algumas projeções pontiagudas, que são chamados de rastros branquiais, que servem para segurar os detritos que poderiam escapar e também o alimento. O detrito poderia escapar para essa região e danificar as brânquias. Aí durante a captura dos detritos,
o animal consegue projetar as brânquias para a região mais interna e liberar os detritos sem machucar as brânquias. Bom, voltando aqui para a região lateral do corpo do peixe, nós percebemos que há duas linhas aqui, ó, que se passarmos o dedo podemos sentir uma certa saliência. Essas linhas que se estendem desde a região da cabeça, que segue toda a lateral do corpo até a cauda, é denominado de linha lateral. A linha lateral possui mecanorreceptores que percebem as vibrações que acontecem ao redor, transformando em impulsos elétricos que serão encaminhados para o cérebro do animal, onde assim ele poderá identificar a distância do animal que está para ele, possivelmente o tamanho também, e assim ele pode calcular uma rota de fuga. Bom, pulando para a fisiologia animal, para a respiração, o peixe ele abre a boca, a água entra pela boca e sai pelas aberturas operculares. Para extrair o máximo de oxigênio possível, sendo que a água tem concentração muito baixa de oxigênio, o peixe utiliza de um mecanismo denominado de fluxo contracorrente, que nada mais é do que o movimento da água que passa em direção oposta à direção em que há a circulação de sangue nas brânquias. Desse jeito, consegue-se extrair uma quantidade muito maior de oxigênio, satisfazendo toda a necessidade do organismo do animal. Bom, entrando um pouco mais na fisiologia animal, nós temos a denominada bexiga natatória, que fica no interior do animal. Fica localizada logo abaixo a vértebra do animal. Essa bexiga natatória é uma modificação do sistema digestivo animal, que é cheio de ar, que serve para eles não afundarem e também manterem a certa flutuabilidade neutra no ambiente. Sendo este animal de água doce, quer dizer que a água em questão tem uma densidade muito menor do que seu corpo. Isso quer dizer que por centímetro cúbico, centímetro quadrado ou por determinada medida de volume, o corpo do animal contém mais matéria do que a água, ou seja, ele é mais pesado do que a água. Assim, ele afunda. E pela bexiga natatória estar cheia de ar, faz um chamado de contrapeso. Isso quer dizer que, à medida que o animal iria cair, a bexiga natatória, por conter ar e o ar ser menos denso do que a água cria uma força de baixo para cima, impulsionando o animal para a superfície da água. O que, junto com o peso do animal e com a quantidade de ar que tem na bexiga natatória, assim como o auxílio de suas nadadeiras, dorsais, peitorais e pélvicas, há um equilíbrio e ele consegue se manter no nível de água desejado por ele. Bom, um outro ponto é que esses peixes, eles são, por viverem em água doce, eles têm um grande problema, que é quanto à perda de sal. Eles são denominados de reguladores hiperotônicos, o que quer dizer que estão constantemente perdendo sal. No ato de se alimentar, ou mesmo quando estão respirando, quando a água passa pelas brânquias, parte do sal é perdido nesse processo. Mesmo eles sendo completamente cobertos por escamas e muco, esta região aqui, as brânquias, por não ter nenhuma cobertura desse tipo, elas estão em contato direto com a água, fazendo assim com que o sal, por difusão, saia de seus corpos e vá para a água. Um meio pelo qual o peixe consegue nivelar essa perda de sal é pela ingestão de alimento e por rins especializados na reabsorção de sais e pela quantidade de água que ele está constantemente expelindo. Desse modo, o animal perde sais através das brânquias, contudo, as brânquias estão também constantemente pegando o sal novamente do meio líquido. E quando a água passa pelo intestino do animal, os rins, que têm modificações, eles também estão constantemente reabsorvendo o sal. Desse jeito, quando a urina sai, ela sai muito diluída e o animal não tem perdido quase nada de sal. Bom, retomando aqui um pouco da fisiologia na parte da região da cabeça do animal, esta arquitetura de boca aqui, como podemos ver, ela é retrátil.
Isso quer dizer que o animal ele consegue abrir a boca e o fluxo de água que está ali cria uma pressão negativa nessa região mais anterior, que faz com que o alimento seja succionado para dentro da sua boca. Contudo, esse peixe aqui não é um animal carnívoro, e sim um herbívoro. Vocês podem ver que ele não possui dentes aqui para segurar as presas ou mesmo dilacerar, como acontece em piranhas ou mesmo traíras. Este tipo de peixe aqui, por ser herbívoro, ele se alimenta de fitoplâncton e possivelmente também de zooplâncton, que é os animais microscópicos.